Boa noite a todos, eu me chamo Reinaldo e espero que você possa narrar o meu relato. Isso aconteceu na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Na época, no ano de 2001, eu ainda era um adolescente. A história absurda que eu vivi parece até uma lenda, mas quem já passou pelo terror de estar perto de lobisomem sabe muito bem como é. Tudo começou quando eu ainda era bem jovem e morava numa área rural com os meus pais, que eram evangélicos. Eu também tinha um irmão mais velho. Um dia, a minha mãe pediu para eu comprar 2 pacotinhos de sal em um mercadinho perto da casa. Então, eu peguei o dinheiro e fui até lá. Chegando no mercadinho, comprei o que a minha mãe pediu e no caminho de volta, enquanto passava em frente a um bar, comecei a jogar os pacotinhos de sal para o alto, brincando. Foi aí que um dos homens que estava no bar começou a me seguir. Esse homem me parou e pediu um dos pacotinhos de sal. Eu disse que não podia, porque os meus pais ficariam bravos comigo. Eu deixei o homem para trás, voltei para casa e entreguei o sal para minha mãe. 2 dias depois, era sexta-feira, por volta das 11 horas da noite. Os meus pais foram para um monte com o pessoal da igreja para um culto de oração. Nessa época, eles só voltavam depois das 2 horas da manhã. Eu e o meu irmão ficamos sozinhos em casa. Bem, eu estava na sala vendo TV quando meu irmão mais velho foi até o quintal para pegar uns limões para fazer uma limonada. Depois de um tempo, meu irmão voltou correndo para dentro de casa e fechou a porta rápido. Eu perguntei o que estava acontecendo. Quando eu olhei pela janela, eu vi uma criatura enorme tentando entrar. Eu nem tive coragem de fechar a janela de tanto medo que eu fiquei. O meu irmão me mandou correr para o quarto com ele, e nós nos trancamos dentro do quarto. Mas a criatura conseguiu entrar na casa e começou a andar pela sala e pela cozinha, soltando uns grunhidos assustadores. Eu e o meu irmão ficamos curiosos para entender que bicho era aquele, porque parecia um cachorro muito grande. Meu irmão abriu um pouquinho a porta e nós dois vimos a criatura agachada, vasculhando embaixo do armário da cozinha. De repente, o bicho pegou algo com as mãos. Parecia um pacotinho branco de comida. Do nada, ele se levantou ficando de pé como um humano e olhou diretamente para nós. Meu irmão fechou a porta na mesma hora, mas a criatura começou a bater na porta, tentando arranhar para entrar. Eu fiquei paralisado de medo, enquanto meu irmão segurava a porta como podia. A julgar pelas características daquele ser, um cachorro deformado que conseguia ficar em pé, nós tínhamos certeza de que era um lobisomem. No meio do desespero, o meu irmão mandou que eu pulasse a janela do quarto e subisse em uma árvore que tinha no quintal. Mesmo morrendo de medo, eu obedeci, pulei a janela e corri pelo quintal e subi na árvore. Logo depois, o meu irmão também pulou pela janela e foi atrás de mim. Por sorte, o lobisomem não nos perseguiu. Ele entrou no quarto e ficamos ouvindo alguns barulhos lá dentro. Depois de um tempo, tudo ficou em silêncio. Nós vimos o bicho saindo pela janela com um pacotinho de comida na boca. A criatura ficou de pé, olhou ao redor do quintal, se abaixou, voltando a ficar de quatro como um cachorro. Em seguida, passou pela cerca de bambu e sumiu na escuridão. Eu e o meu irmão ficamos na árvore sem coragem de descer. Nós estávamos preocupados com nossos pais, com medo de que encontrassem o lobisomem ao voltar para casa. Quase 1 hora depois, o pessoal da igreja apareceu na frente da casa com uma Kombi, trazendo os nossos pais. Depois disso, meus pais entraram na casa. Eu e meu irmão descemos da árvore para contar o que tinha acontecido. Quando chegamos na sala, encontramos a casa toda revirada, com sacos de arroz, feijão e os outros mantimentos espalhados pelo chão. No quarto nosso, o armário estava jogado no chão e a porta estava toda arranhada, como se um animal enorme tivesse tentado entrar. Diante dessas evidências, nossos pais não tiveram escolha a não ser acreditar na nossa história. Após arrumarmos a bagunça, todos tentaram dormir, mas o medo que o lobisomem voltasse não nos deixava em paz, mesmo com a casa toda trancada. No dia seguinte, o sol nasceu e as coisas começaram a se acalmar.
a minha mãe foi preparar o almoço e percebeu que um dos pacotinhos de sal que eu havia comprado para ela sumiu. Eu expliquei que a criatura provavelmente levou o pacote junto com os alimentos que ele bagunçou. Surpresa, a minha mãe contou que já tinha ouvido histórias sobre lobisomens que gostam de sal e, em forma humana, pedem sal às pessoas. 3 dias depois, enquanto caminhávamos pela rua, eu acabei vendo o homem do bar, aquele que havia pedido sal. Ele estava em um ponto de ônibus com uma mala e me chamou, dizendo que precisava me ensinar algo importante. O homem explicou que quando um estranho pede sal, é preciso dar sem hesitar ou perguntar para que serve. Segundo ele, quem faz esse pedido certamente é um lobisomem, e essa criatura nunca ataca quem oferece sal. Depois de receber, ela deixa a cidade. Antes de entrar no ônibus, que chegou em seguida, o homem fez questão de reforçar: se alguém nega sal a um lobisomem, ele aparece em forma de fera na casa da pessoa e só vai embora depois de conseguir o sal. Com o sal em mãos, o lobisomem não ataca ninguém na cidade. Essa é a lei dos lobisomens. Assim que o homem entrou no ônibus, eu percebi que era ele, sem dúvidas, o lobisomem que invadiu a minha casa naquela noite. O tempo passou, mas eu ainda estava assustado. Todas as noites eu ficava assustado, sempre trancava tudo. Eu nunca esqueci o homem que praticamente revelou seu segredo de ser um lobisomem. Bem, essa é a minha história, uma espécie de acordo que garante a paz com os lobisomens. Frank, eu gosto muito do seu canal e espero que você possa narrar o meu relato. Não tem problema se você falar o meu verdadeiro nome. Obrigado e até mais. Bem, galera, antes de passar para o próximo relato, eu peço que você possa deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário sobre esse relato. Bem, vamos para a próxima história. Boa noite. Quero compartilhar uma história assustadora que aconteceu com meu amigo, o Sr. Péricles, em 2008, na cidade de Ibirité, Minas Gerais. Ele tinha 43 anos e trabalhava como caminhoneiro, profissão que adorava, mesmo ficando semanas longe da família. Durante os anos de estrada, ouviu várias histórias sobrenaturais de colegas. Pessoas que desaparecem, gritos distantes, luzes no céu, mas nunca tinha vivenciado nada do tipo até aquele dia. A empresa ao qual ele trabalhava o chamou para entregar uma carga em outro estado. Era um carregamento de caixas de frango vivos, e ele saiu da granja rumo ao destino. Como a viagem levaria mais de um dia, ele dirigiu até o anoitecer, parando apenas quando achava necessário. Quando dirigia para uma estrada cercada de mata, algo estranho aconteceu. Um cachorro preto atravessou na frente do caminhão. Mesmo tentando frear, não conseguiu evitar o impacto. Preocupado, deu ré para verificar, mas não encontrou nenhum sinal do animal. Estranhando a situação, continuou o trajeto. Mais tarde, ele começou a ouvir barulhos vindos das caixas de frango, como se os animais estivessem assustados ou sendo atacados. Parou o caminhão, pegou um porrete e uma lanterna e subiu na carroceria para investigar. Ao iluminar de trás, ele viu o que parecia ser o lombo de um animal agachado e comendo os frangos. Achando que era um cachorro que tinha atropelado, aproximou-se com cuidado e deu 2 golpes fortes nas costas da criatura. Para sua surpresa, o cachorro, aparentemente, soltou um grunhido de dor e raiva e saiu correndo, derrubando várias caixas de frango. Ele ficou assustado com o tamanho e o aspecto da criatura. Os braços e as pernas pareciam humanos, mas aquela coisa conseguia correr e saltou por cima do caminhão. Na estrada, desapareceu entre os arbustos ao lado. Apavorado, ele saiu correndo também e pulou para dentro da cabine do caminhão. Aquela coisa era muito estranha, como uma mistura de um grande macaco com orelhas pontudas, assustador e claramente perigoso. Quando o Péricles alcançou a porta do veículo para fechá-la, um braço negro e peludo a segurou com força. O seu coração disparou ao ouvir o rosnado grave e aterrorizante daquela criatura. Ele pegou seu porrete e desferiu vários golpes no braço da criatura,
que soltou a porta, rugindo de dor. Ele fechou a porta imediatamente. Ainda tremendo, Péricles olhou pela janela e viu a criatura. Tinha o pelo negro brilhante e estava de pé, como se fosse um homem, mas a sua cabeça era de um cachorro. Seus olhos o encaravam cheios de raiva, como se quisessem matar meu amigo. Sem dúvidas, aquilo era um lobisomem. Apesar de sua forma humana, ele mal se equilibrava nas duas pernas, mas sua postura era ameaçadora. Meu amigo percebeu que ele desistiu de tentar pegá-lo na cabine, mas conseguiu se aproximar da carroceria do caminhão novamente, como se quisesse subir lá de novo. Nesse momento, meu amigo tentou buzinar. Ele buzinou repetidamente. O som alto confundiu e assustou a criatura, que correu para o mato e desapareceu entre as árvores. Sem esperar, ele ligou o caminhão e saiu dali o mais rápido possível. O seu coração ainda estava disparado. Colocou uma rádio evangélica para tocar, na esperança de afastar o mal do seu veículo. E mesmo que aquele lobisomem ainda estivesse escondido no caminhão, ele não pararia por nada para verificar. Horas depois, já com o sol alto, ele chegou ao seu destino e descarregou as caixas de frango. Ele contabilizou 2 ou 3 frangos que o lobisomem tinha devorado. Após a entrega, voltou para a estrada, rumo à sua cidade. No caminho, ele passou pelo local onde foi atacado e viu um trailer vendendo pastel e caldo de cana. Ele decidiu parar para comer algo e talvez descobrir mais sobre aquela criatura. O responsável pelo trailer era um jovem. Ele perguntou até que horas ficava aberto e se ele trabalhava sozinho. Ele respondeu que só funcionava durante o dia e que o pai, o dono do trailer, estava ferido e descansava em casa. Segundo ele, o pai tinha caído de umas escadas no terreno onde costumava andar à noite. Péricles ficou desconfiado, principalmente quando ele mencionou que o pai praticava magia religiosa e só voltava ao amanhecer. Ele suspeitou que o pai dele pudesse ser o lobisomem que o atacou. Ele resolveu contar ao jovem sobre a criatura que viu na estrada. Aquele jovem ficou visivelmente nervoso e assustado. Péricles pagou a sua conta e foi embora, sem saber se fez bem ou mal ao contar. Desde então, ele carrega consigo uma pistola no caminhão, principalmente quando transporta cargas de animais vivos. A experiência com o lobisomem o deixou alerta. Ele ainda trabalha como caminhoneiro, mas essas vivências mudou a sua forma de enxergar as estradas. Depois daquela noite aterrorizante, nada mais o surpreendeu. Olá, eu sou técnico em necrópsia e embalsamador formado. E também atuo em serviços funerários. Certa vez recebemos a solicitação de um funeral para uma pessoa que praticava santeria. Desde o começo, foi um desafio, já que os amigos do falecido queriam seguir os rituais de sua religião, enquanto os familiares desejavam algo tradicional. Os familiares que estavam pagando pelo serviço optaram pelo ritual convencional: embalsamamento, velório, sepultamento e as orações dos 9 dias. Tudo ocorreu dentro da normalidade, até que cerca de 2 semanas depois, as coisas começaram a acontecer. Na época, eu morava com a minha esposa e nosso filho de 4 anos na casa dos meus pais. Após o término dos 9 dias, meu filho começou a agir de forma estranha. Sempre muito apegado a mim, ele se recusava a me cumprimentar e ficava isolado, brincando sozinho. Eu e a minha esposa ficamos preocupados, mas pensamos que talvez fosse algo passageiro. O problema se intensificou. Ele tinha dificuldades para dormir e o isolamento ficou mais evidente. Decidi conversar com ele para entender o que estava acontecendo. Perguntei o motivo de sua atitude, mas tudo o que ele respondeu foi: "Pai, o Senhor disse que você é muito mau e que devo ficar longe de você. Ele brinca comigo, mas vive me dando broncas." Eu fiquei atônito, pedi para ele descrever como era esse senhor, e a descrição bateu exatamente com a do homem que o havia embalsamado dias antes. Senti meu sangue gelar, mas tentei me controlar e expliquei ao meu filho que ninguém no mundo o amava mais do que eu.
Os dias se passaram, mas as coisas pioraram. Uma tarde, ele começou a gritar como se discutisse com alguém invisível. Ele falava sobre mim e parecia estar sendo repreendido. Foi nesse momento que percebi que a situação havia saído do controle. A minha profissão não me permite acreditar em fantasmas ou no sobrenatural, mas aquilo era diferente. Eu e a minha esposa decidimos nos mudar para outra casa, esperando que isso resolvesse o problema. Nos primeiros 3 dias na nova casa, tudo parecia normal. Contudo, logo a situação se agravou. Agora, além dos comportamentos estranhos, meu filho começou a sofrer ataques físicos. Uma certa manhã, enquanto o vestia, percebi arranhões e hematomas que ele não tinha na noite anterior. A minha esposa relatou que ele estava ficando cada vez mais violento. Numa noite, colocamos sua cama ao lado da nossa para mantê-lo perto. De madrugada, ambos acordamos ao mesmo tempo e, com a luz da lua que entrava pela janela, vimos uma figura corpulenta deitada ao lado do nosso filho. Por instinto, me levantei e comecei a gritar e xingar, tentando confrontar aquela coisa. A silhueta enorme se ergueu lentamente, alcançando quase o teto. Quando acendi a luz, desapareceu imediatamente. Desesperados, consultamos um amigo que entendia de assuntos espirituais. Ele nos explicou que o espírito daquela pessoa estava ligado ao nosso filho para causar o mal. Seguindo sua recomendação, procuramos uma especialista em casos paranormais. A mulher analisou a situação e afirmou que o espírito estava revoltado porque o ritual tradicional realizado no funeral não respeitava seus princípios religiosos. Como eu tinha conduzido todo o processo do embalsamento ao sepultamento, ele transferiu a sua raiva para o meu filho. Eu não sei explicar exatamente o que ela fez. Tudo naquele momento estava nublado na minha memória. Contudo, após a intervenção, nunca mais tivemos notícias daquele espírito e as coisas voltaram ao normal. Boa noite. Olá, eu prefiro não me identificar nesse relato. Eu moro em um pequeno interior do estado do Pernambuco, chamado Lagoa do Carro. Com uma população que não passa dos 18 mil habitantes, dá para dizer que é uma área meio rural. As ruas são asfaltadas e algumas com paralelepípedos, mas por causa da pouca iluminação pública, as noites costumam ser bem escuras. As casas ficam bem distantes umas das outras, com algumas exceções, como a casa dos meus avós, que fica do lado da casa do meu tio. Do outro lado, tem onde mantém as vacas em um longo trecho cercado por mato. Há algum tempo, passei por uma das piores situações que nunca imaginei viver, e infelizmente é algo que tenho certeza de que ainda não terminou. Naquele dia, a minha mãe foi para o hospital para dar luz à minha irmãzinha, e como meu pai trabalhava no campo, ele iria direto cuidar da minha mãe depois do trabalho. Tive que passar uns dias na casa dos meus avós. Eles moram na mesma cidade que a gente, não muito longe da nossa casa. Então, sempre que saía da escola, ia direto para lá. No dia seguinte, nos disseram que eu ficaria lá por uma semana para que minha mãe pudesse cuidar da minha irmãzinha e se recuperar, mas eu não me importei. Estava tranquilo na casa dos meus avós. Eles sempre me tratavam muito bem, e eu gostava muito de passar o tempo lá. Uma das coisas que eu mais curtia era brincar com Rex, o cachorro dos meus avós, brincalhão, alegre e cheio de vida. Na primeira noite que cheguei da escola, procurei o Rex em todo canto. Fui até o quintal, já que os meus avós disseram que ele estava lá. E ele estava, e olhando fixamente para o mato. Tentei me aproximar devagar para surpreendê-lo, mas um estranho sentimento me fez parar de repente. Naquele momento, não sabia o porquê, mas ele parecia esquisito, meio distante, como se fosse outra coisa. Voltei para a sala e me sentei para conversar com a minha avó. Não demorou muito e o Rex entrou. Deitou bem na minha frente e me deu um olhar que parecia frio e penetrante. Ele ficou lá só me encarando por vários minutos. Perguntei à minha avó se havia algo de errado com o Rex,
e ela disse que não sabia. Ela disse que ele não saía mais com meu avô para o campo e se recusava a comer. Isso me pareceu estranho, porque, pelo que eu via, Rex parecia muito mais forte e até mais gordo do que nunca. Achei aquilo esquisito, mas tentei não dar muita importância. Me concentrei em ajudar minha avó, que nos últimos dias não estava se sentindo muito bem. Estava com problemas para dormir, febre e fraqueza. O médico disse que estava tudo certo e receitou umas vitaminas para evitar que ela chegasse a ter anemia. Vale dizer que a minha avó era muito saudável, mas pelo que ela contava e pelo que eu via, mesmo com as vitaminas, ela piorava a cada dia. Quando ela conseguia dormir por mais tempo ao acordar, em vez de parecer melhor ou ter alguma melhora, era o contrário, ela parecia mais fraca e desgastada. Por isso, sempre que saía da escola, eu queria ajudar em tudo o que eu pudesse, limpar a casa e fazer as tarefas que exigissem esforço físico, para que ela pudesse se concentrar em tomar as vitaminas e descansar. Chegou o terceiro dia na casa dos meus avós, e o Rex me deixava cada vez mais nervoso. Não demorou muito para perceber que daquele cachorro brincalhão que eu lembrava, não tinha sobrado nada. O Rex que eu conhecia latia até para as moscas, vivia correndo atrás das galinhas da minha avó, mas de um jeito de brincadeira, nunca agressivo. Só que agora, ele passava o tempo deitado num canto, só me vendo ou seguindo a minha avó, sempre com aquele olhar vazio, quase sem vida. Desde que cheguei, notei que ele nem latia mais. Naquela noite fui dormir cedo porque tinha aula no dia seguinte, mas apesar de estar exausto, não conseguia pegar no sono de jeito nenhum. Cansado de me revirar na cama, levantei para ir ao banheiro. Fiz o que precisava e, quando saí, vi uma luz esverdeada saindo da fresta da porta do quarto dos meus avós. Nunca tinha visto uma luz assim, então me aproximei com cuidado e abri a porta devagar. No meio do quarto, sobre a cama, eu vi o Rex mordendo o pescoço da minha avó. Mas falando assim, pode soar diferente do que realmente parecia. Era como se ele estivesse segurando ela com a boca, mas sem morder de verdade. Vi o fio de sangue saindo da boca do Rex antes que ele me encarasse. Aquele brilho verde dos olhos dele, que estavam tão fortes que iluminavam todo o quarto, mostravam que minha avó estava sozinha. Soltei um grito de pavor que nunca tinha sentido antes. O cachorro então soltou a minha avó e quase no mesmo instante, o brilho dos olhos dele se apagou. Depois que ele saltou da cama e mesmo no escuro, eu sabia que ele vinha na minha direção. Tentei me levantar para correr para o meu quarto e me esconder, mas logo ele agarrou a minha perna com a boca, me derrubando no chão. Lutei para me defender, mas ele subiu em cima de mim com uma força muito maior que a minha, me mantendo imobilizado no chão. Mais uma vez, seus olhos começaram a brilhar com aquela luz esverdeada e com uma voz grave de um idoso, aquela coisa me disse: "Você não viu nada." Acordei na manhã seguinte com uma dor de cabeça horrível e uma sensação que tinha esquecido algo importante. Tentei lembrar o que poderia estar esquecendo, mas acabei desistindo, achando que era só um daqueles sonhos que somem quando a gente acorda. Algo sem importância que eu estava pensando demais. Um incômodo na minha perna direita me impediu de levantar normalmente. Havia uma marca roxa, parecendo mordida, mas eu não conseguia me lembrar como tinha acontecido. Quando saí do quarto e abri a porta, quase tropecei. Rex estava deitado bem na entrada. Ele levantou a cabeça com a expressão estranha e pesada, e olhou por alguns segundos antes de ir em direção à cozinha. A sensação de que estava esquecendo algo não me deixava, assim como a dor na perna que só aumentava. Mesmo tomando o remédio, não passava. De alguma forma, tentei levar o dia de forma normal. Fui para a escola e depois para a casa dos meus avós, onde, como de costume, o Rex estava lá, me esperando na entrada. Passei do lado dele e, em nenhum momento, ele desviou o olhar de mim. Eu queria contar para minha avó o que estava acontecendo, e Rex parecia estranho, mas como tudo estava acontecendo, não queria preocupá-la ainda mais.
Claro, isso se ela acreditasse também. Depois de almoçar e fazer as minhas tarefas, pedi permissão aos meus avós para sair com alguns amigos. Eles deixaram, mas pediram que eu pegasse lenha primeiro. Mesmo com o fogão a gás, a minha avó preferia cozinhar na lenha, dizendo que dava um sabor melhor na comida. Peguei um facão, aceitei a tarefa e saí direto para um lugar onde sabia que encontraria lenha. Não era muito longe e tinha um pé de manga perto de um rio. Me aproximei procurando lenha, quando um cheiro forte de podridão me fez tapar o nariz. Era tão forte que me deu ânsia à medida que eu chegava mais perto. Levado pela curiosidade, fui mais fundo na direção do rio, até que atrás de uns arbustos encontrei os restos de um cachorro bem grande. Estava totalmente esfolado. Não havia mais nada para ver, e o cheiro ficava cada vez mais insuportável. Quando me virei para voltar, algo chamou a atenção. Algo me parecia familiar. O pobre animal ainda usava uma coleira azul, o mesmo que Rex sempre usava. Foi como um banho de água fria para mim. Lembrei que o Rex, que estava na casa dos meus avós, não estava usando a sua coleira, e o cadáver tinha um dente canino inferior quebrado, o mesmo que o Rex quebrou há um tempo quando carregava algumas pedras na boca. Algo que o outro Rex não tinha. Eu não podia acreditar que não tinha notado isso antes. Com lágrimas nos olhos, olhei para o meu amigo morto daquela forma horrível e me lembrei do que aconteceu na noite anterior. A imagem daquela coisa com a forma de Rex mordendo o pescoço da minha avó, o sangue escorrendo, o brilho nos olhos daquele ser que me deu tanto medo e, acima de tudo, aquela maldita voz. Fiquei pensando em como contar isso para alguém. Provavelmente, ninguém acreditaria, mas eu precisava fazer alguma coisa. E se minha avó não tivesse muito tempo, ela estava cada vez pior. Desde que me lembro, meus familiares sempre me contaram histórias de terror. Eu me lembrei que, quando se tentava enfrentar forças sobrenaturais, costumam usar armas abençoadas ou cruzes, água benta, essas coisas. Pistolas, rifles eram os mais comuns, mas a única coisa que eu tinha no momento era o meu facão. Dizem que a fé move montanhas. Pensei. Para ser sincero, não sabia se tinha fé o suficiente, mas eu tinha certeza que eu não queria que aquele cão, entre aspas, fizesse algo com a minha avó, como fez com o Rex. Peguei uma pedra, desenhei uma cruz no facão, cravei-o no chão e rezei tudo o que eu sabia. Corri até a casa dos meus avós o mais rápido que eu consegui. Quando cheguei, aquela coisa estava na entrada, me esperando como sempre. Fiquei de frente para ele. Segurei firme o facão e disse: "Eu sei o que tu fez, seu infeliz. Eu sei que foi tu que matou o Rex e eu não vou deixar que você faça o mesmo com a minha avó." O cachorro me olhou e começou a rir, contorcendo o rosto numa expressão assustadora, com uma risada insana de alguém completamente fora de si. Mas ainda não tinha acabado. "Ainda tenho fome", ele disse. Quando tentei dar um golpe de facão, aquilo se ergueu nas patas traseiras e pulou alto e rápido como um veado. Parecia que voava. Tentou pular em cima de mim e me morder, mas foi aí que consegui cravar o facão no estômago dele. Aquilo soltou um grito de dor, com uma voz rouca como de um velho que fumou toda a vida. Para ser sincero, eu não acreditava que tivesse alguma chance contra algo tão fora do normal. Mas como se fosse enviado por Deus, meu pai e meu avô estavam chegando em casa. Ouvi os passos deles se aproximando enquanto o cachorro, entre aspas, me olhava com ódio. "Desgraçado, isso não acabou. Eu vou voltar para te pegar, infeliz das costas outra, e tu vai se arrepender." Em questão de segundos, aquilo desapareceu da minha vista, deixando para trás uma sensação esmagadora de terror. Quando meu pai e meu avô chegaram, me encontraram tremendo, em estado de choque total. Eles acharam que eu estava ferido por causa do sangue do chão, mas logo perceberam que não era o meu. Sem esconder nada, contei o que estava acontecendo, mas eles não acreditaram. "Deve ser raiva que esse cachorro tem", disseram.
A única forma de fazer com que eles acreditassem era que vissem o corpo do Rex. De fato, alguns dias depois do incidente, um primo meu que mora perto disse que foi buscar lenha no morro atrás da casa dos meus avós e encontrou a pele de um cachorro muito parecida com a do Rex, jogada no mato como se fosse uma peça de roupa descartada. Foi só a partir disso que a minha família começou a duvidar, e também pelo fato de que exatamente depois que aquilo sumiu, a minha avó se recuperou completamente. Sei que eles não acreditam na minha história completamente, mas pelo menos admitem que tem algo muito estranho nessa história. Com o tempo e a chegada da minha irmãzinha na família, o caso foi sendo esquecido. No final, só eu lembrava daquela coisa que me lançou uma ameaça. Vou voltar pra te pegar e feliz das Costa Oca. E tu vai te arrepender. Passei um tempo pesquisando sobre aquilo e o que poderia ser. No começo, eu achava que era um nauau ou até um lobisomem, mas pelo que eu encontrei na internet, o que mais se parecia eram os skinwalkers. Mas estamos no Nordeste do Brasil, não sei se é a mesma coisa. Os skinwalkers são aquelas criaturas do sul dos Estados Unidos, feiticeiros que se alimentam de pessoas. Eles podem se transformar em animais, usando suas peles, e conseguem imitar qualquer som, inclusive vozes humanas e de animais, para atrair as suas presas. Escrevo isso porque estou apavorado com a ameaça daquela coisa, e porque há 3 dias a minha irmãzinha começou a agir de forma estranha. Ela costumava ser bem sorridente e brincalhona, mas agora só fica sentada no berço com um olhar frio, sem vida. Apesar de não comer como deveria, parecia melhor e mais saudável. Do mesmo jeito, esses 3 dias são um tempo que minha mãe está doente, fraca, sem conseguir dormir, com febres que a derrubam. Hoje de manhã, quando fui ver a minha irmãzinha, encontrei ela sentada no berço, me lançando um olhar estranho, com um sorriso que me fez lembrar o que vivi na casa dos meus avós. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês possam ter gostado desses relatos. Peço que você possa deixar o seu like e também o seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer e também ajuda a que o canal possa ser recomendado na plataforma, uma vez que infelizmente o YouTube não está mais recomendando os meus vídeos. Também eu quero convidar a vocês a conhecer um canal chamado Reddit Trevoso. O link do canal vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E lá vocês podem ouvir histórias de terror, várias tiradas do Reddit e também enviadas por inscritos. É um canal que não se foca só em lobisomens. O canal é muito bom e também vai aparecer um vídeo desse canal recomendado na sua tela em que você pode clicar e conhecer. E também deixe o seu like. Obrigado e nos vemos no próximo episódio.